Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Passando aqui para deixar-vos mais um pedacinho do Maná dos Céus. Há vários dias que eu não tenho gravado o pedacinho do Maná dos Céus, porque eu estava trazendo, e ainda vou continuar trazendo a mensagem buscando a sabedoria. Mas hoje eu estou dando uma pausa na mensagem buscando a sabedoria para trazer o pedacinho do Maná dos Céus. E nesse pedacinho do Maná dos Céus, eu quero responder uma interrogação que me foi feita. Sabemos que o mundo espiritual é bastante complexo e algumas pessoas têm certas dúvidas. Uma da interrogação que fizeram a mim foi acerca de sepultamento e cremação de cristão. A interrogação que me foi feita é: um cristão pode ser cremado? Então eu quero responder essa interrogação usando a palavra de Deus. Parece que a pessoa que me interrogou teve um ente querido seu que foi cremado e ele tem dúvida acerca de se essa pessoa, se os seus familiares fizeram certo ao cremar o seu ente querido. Então não vou citar o nome dessa pessoa. Essa interrogação só me veio lá de Alagoas. Então, amados, segundo o que eu posso dizer a vocês é que assim, um cristão pode ser cremado. Não há nenhum mandamento na Bíblia que diz como dispor dos mortos. Ser cremado ou enterrado é uma decisão pessoal. Cremação não é necessariamente uma prática pagã. Então, o irmão me diz: cremação, presbítero, não é pecado? Não, amados. Cremação não é pecado. Na Bíblia, era mais comum enterrar os mortos, mas não há nenhuma advertência contra a cremação. Se formos analisar a Bíblia, nós vamos ver a cremação do rei Saul. O rei Saul, ele foi cremado por seus súditos leais. Aonde está essa passagem? Vamos ver que Saul, ele foi morto e usaram o corpo de Saul como troféu. Mas os filhos de Israel, que era leal a Saul, foram lá e resgataram o corpo de Saul, cremaram e enterraram. 1 Samuel, capítulo 31, versículo 11 e 13, nos mostra que quando os habitantes de Jabes de Gileade ficaram sabendo que o filisteu tinha feito com Saul, porque eles pegaram Saul e os filhos de Saul amarraram em cordas e penduraram como troféu. Então os mais corajosos dentre eles foram durante a noite a Bet-seá, baixaram o corpo de Saul e de seus filhos do muro de Bet-seá e os levaram para Jabes, onde os queimaram, e depois enterraram seus ossos debaixo de uma tamangueira em Jabes e jejuaram durante 7 dias. Se tu quiseres saber mais acerca desse acontecimento,
Basta ler na íntegra o livro de 1 Samuel 31. Nós vamos ver que Saul e seus filhos são mortos no mesmo dia. E os filisteus, para se vangloriar da morte de Saul, eles usam o corpo de Saul e de seus filhos como troféu, pendurando em corda no muro da sua cidade. Mas os súditos leais de Saul vão lá e resgatam o corpo de Saul, queimam o corpo de Saul e enterram debaixo de uma árvore. Se a cremação fosse pecado ou desrespeito, não teria sido feito. O rei Davi depois agradeceu a esses homens por sua lealdade com Saul. Então, nós vemos que existe alguma passagem da Bíblia onde nos mostra a prática de cremação. Vamos analisar outro texto para nós entendermos. A Bíblia, ela não é clara sobre o assunto, mas pelo exemplo que dá, podemos concluir que a cremação não é errado, desde que não seja em adoração a outros deuses. O importante é mostrar respeito pelos mortos e por Deus. Cremação não era uma forma mais comum de dispor dos corpos dos seus entes queridos no tempo da Bíblia. Na Bíblia, o que fazia com os mortos era sepultamento. A cremação aparece poucas vezes na Bíblia. A primeira vez que isso aconteceu está registrado no livro de Josué. Josué, capítulo 7, versículo 25 e 26. Eu vou ler esses dois versículos e depois vou explicar por que essa pessoa foi cremada. Disse Josué: por que você nos causa esta desgraça? Hoje o Senhor causará a sua desgraça. E todo o Israel apedrejou e depois apedrejou também os seus familiares e queimou tudo e todo eles no fogo. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedra que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira, por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acar, nome que permanece até hoje. Lendo esse versículo isolado, muitas vezes a gente não entende o que realmente aconteceu. Então eu quero explicar. Por que Acã foi apedrejado, foi morto apedrejado, e depois foi queimado tanto ele quanto todos os seus familiares e sua casa? Quando o povo apedrejou um homem que tinha cometido pecado, ele cometeu o pecado, sua família não. Mas depois queimaram o seu corpo junto com tudo o que tinha. Eles queimaram o corpo de Acã e de seus familiares porque os ossos, que são muito mais difíceis de se decompor, para se tornar em cinza. E depois essa cinza foi enterrado. Neste caso, a cremação foi usada como uma forma de punição para apagar qualquer vestígio desse homem, dos seus pecados. Mas o outro caso é bem diferente, o caso de Saul. Saul, os filisteus tinham pendurado seu corpo no muro de sua cidade como troféu. Então alguns israelitas tiraram o corpo de lá,
foram lá e resgataram o corpo e os queimaram. Eu acredito que fizeram isso provavelmente para evitar que os filisteus voltassem a usá-lo como troféu. Então Davi depois agradeceu a essas pessoas, que fizeram isso, que resgataram o corpo de Saul queimando. Vamos ver o agradecimento feito por Davi. Está no livro de 2 Samuel, capítulo 2, verso 4 e 6. Então os homens de Judá foram a Hebrom e ali ungiram Davi, rei da tribo de Judá. Davi enviou-lhe mensageiro que lhe disseram: o Senhor os abençoe pelo seu ato de lealdade, dando sepultura a Saul, seu rei. Seja o Senhor leal, fiel para com vocês. Também eu firmarei minha amizade com vocês por terem feito essa boa ação. Então nós vemos aqui, Davi agora já era rei da tribo de Judá, e ele manda uma mensagem para aqueles homens que foram fiéis a Saul, abençoando a eles, dizendo que o Senhor derramasse bênçãos sobre o ato de lealdade daqueles homens que deram sepultura ao rei Saul. E eles pedem que esses homens continuem sendo leal ao Senhor e que o Senhor fosse fiel com eles. E ele promete dizendo: eu firmarei amizade com vocês. Vou firmar amizade com vocês por vocês terem feito essa boa ação, dando sepultura ao rei Saul. Então aqui nós vemos que esse ato não foi condenado. Nós vemos que esse ato praticado de cremar o corpo, dando a entender que a cremação não é um pecado. A forma mais comum de sepultarmos os nossos mortos na Bíblia era o enterro. Muitas famílias tinham como propriedade uma sepultura onde enterrava vários membros da família. O exemplo é a sepultura da família de Abraão, onde ele, Sara, Isaac, Rebeca, Lia e Jacó foram enterrados. Era uma sepultura onde Abraão, inclusive, pagou um preço por essa sepultura. Ele comprou a terra para enterrar a sua esposa, e desde então aquela terra se tornou sepultura da família. Mas nós vemos que Abraão, ele sepulta Sara, ele mesmo é sepultado naquela sepultura. Isaac é sepultado lá, Rebeca é sepultado lá, Lia e Jacó também foram sepultados lá. Mas não foi sepultado naquele local a segunda esposa de Abraão. Nós vemos isso aqui, está no livro de Gênesis, capítulo 49, verso 29 e 31. A seguir, Jacó deu-lhe estas instruções. Jacó disse: estou para ser reunido aos meus antepassados. Sepulte-me junto aos meus pais, na caverna do campo de Efron, ou Etita, na caverna do campo de Macapela,
perto do Mamre, em Canaã, campo que Abrão comprou de Efron, o Etita, como propriedade para a sepultura. Ali foram sepultados Abrão, Sara, sua mulher, e Isaque e Rebeca, sua mulher. Ali também sepultei Lia. Então, nós vemos que Jacó estava prestes já a morrer. Ele dá a orientação onde ele queria ser sepultado. Se tu queres saber mais a respeito, leia o livro de Gênesis, capítulo 49, na íntegra. Então tu verá que havia um compromisso onde sepultar os seus familiares na Bíblia Sagrada. A Bíblia fala de lugares como vários sepulcros, que provavelmente seria parecido com o que hoje chamamos de cemitério. Em Marcos capítulo 5, verso 2 e 3, diz que quando Jesus desembarcou, um homem com o espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros, e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com corrente. Aqui fala sobre um endemoniado que veio. O único lugar que ele conseguia habitar era no meio do sepulcro. E ele veio ao encontro de Jesus, e Jesus libertou ele dos demônios que atormentavam este homem. Muito bem, amado. Tanto Jacó como José foram embalsamados e colocados em um sarcófago ao jeito que era praticado no Egito. E depois eles foram levados. O seu corpo, muito tempo depois, eles foram levados para serem sepultados. Esses foram casos especiais ligados à sepultura. Dessa altura, o embalsamento no Egito estava muito associado ao culto dos deuses, ou seja, do deus pagão, mas a Bíblia não condena esses dois casos, porque foi feito com uma intenção, não de adorar outro Deus, mas de conservar o corpo intacto até o momento da sepultura. Então Jacó e José, eles foram sepultados no mesmo local onde foi sepultado Abrão. Em muitas culturas pagãs e orientais, era um costume cremar os mortos. Mas em Israel e nos povos vizinhos era mais normal enterrar. Então essa prática de cremação, de sepultamento, ele é uma questão cultural. O fazer passar pelo fogo que a Bíblia fala não era cremação, era sacrificar pessoas. E geralmente era algo que era feito vivo. No fogo, quando as pessoas faziam alguém passar no fogo, era uma prática pagã. Inclusive, existe uma festa que no mês de junho é praticado, chamada Festa de São João, onde as pessoas ficam pulando a fogueira e algumas dessas pessoas se queimam. Isso é prática pagã. Isso não é aprovável por Deus. Então, a interrogação que nos é feita acerca da cremação, eu acredito ter respondido de uma maneira satisfatória, na qual o próprio irmão me pergunta: presbítero, eu posso ser cremado? Então eu digo para ti, meu irmão, sim,
se a tua condição financeira te dá esse meio de ser cremado, porque a cremação não é barato. A Bíblia não tem mandamento sobre enterrar ou cremar. Cada um pode escolher de acordo com sua convicção e até mesmo com a sua condição financeira. Você pode, algumas pessoas inclusive deixam em testamento que quer ser cremado. Algumas outras pessoas já dizem que eu conheço um caso de uma grande artista que foi comediante no Brasil, que ela pediu para ser sepultada em pé. E sepultaram ela em pé. Mas a amiga dela foi lá e depois mandou deitar o caixão. Então, assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Romanos capítulo 14, verso 22. Então, amados, se você acredita que, e se você tem o poder aquisitivo para deixar em testamento que você quer ser cremado, e a família decidir que vai fazer isso com o seu corpo, então que seja feito assim como você acredita ser feito. Algumas pessoas entendem o enterro como uma forma de mostrar que acreditamos na ressurreição. Outras pessoas simplesmente veem o enterro e a cremação como uma forma de despedir os mortos com dignidade. Também precisamos pensar se a cremação é aceitável na cultura em que nós vivemos. Cada pessoa deve orar e pedir orientação a Deus quanto a esse assunto. No Brasil, existe pouco local onde se pode cremar. Aqui na minha cidade mesmo, Campo Grande, só existe um crematório. E muitas vezes tem que conservar o corpo em freeze para depois, o momento oportuno, cremar. Algumas pessoas esperam dias, inclusive, para fazer isso. E é muito triste, muitas vezes, você ter seu ente querido lá no freeze, guardado no freeze, como se fosse mantendo ele lá até o momento de cremar. Então, normalmente nós usamos com a nossa possibilidade somente sepultamento. Então, essa é a resposta que eu dou no pedacinho do Maná dos Céus de hoje, trazendo uma pequena palavra, usando o texto bíblico. Eu não dou o meu parecer somente, eu uso o texto bíblico para que os irmãos compreendam aquilo, cada um decide o que deve fazer, como fazer o sepultamento digno do seu ente querido. Que Deus vos abençoe, amado. Fica na paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, apresentador do pedacinho do Maná dos Céus.